E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero falar um pouco sobre a minha vida, sobre o que Deus tem feito, o que nós temos vivido nesses dias, o que eu tenho vivido nesses dias. E como mais uma vez, assim, eu nem sei exatamente tudo que eu vou falar, mas eu apertei o botão de REC ali na câmera e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a minha vida. Algumas semanas atrás, na verdade, foram meses e meses eu estava num buraco. Um buraco, e aquele buraco cada vez mais ele parece que me puxava. É como, é como se tivesse uma âncora me puxando, e essa âncora ela me puxava, me puxava, me puxava cada vez mais para baixo. E como eu falei para vocês no último vídeo, eu faço terapia já há algum tempo e eu voltei a fazer mais constantemente esse ano, assim. O William Neves-Cobo, na terapia, ele sempre falava comigo, assim, sobre mudança de hábitos, mudança de algumas práticas, alguns hábitos serem substituídos por outros hábitos novos e tudo mais. E isso nunca foi algo real para mim, porque eu sempre desistia no meio do caminho, era cansativo, é difícil fazer exercício, é difícil você acordar cedo e você ler um livro, sabe, é difícil para você que não tá acostumado com isso, né? Durante todos esses meses, assim, cada vez mais me afundava em tristeza e pensamentos que é melhor nem compartilhar aqui agora, mas que pesaram, assim, minha vida durante algum tempo e eu posso falar mais pra frente com vocês. Eu não conseguiria sair dali se não fosse de uma maneira radical. Eu não conseguiria sair dali se não fosse eu lutar pra sair, sabe? Então, de algumas semanas pra cá, eu disse basta, assim. Eu disse basta, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais acordar todos os dias e não querer sair da cama. A Cássia saía de casa, vou trabalhar e voltava e eu tava no sofá, sem querer viver. E isso entristeceu o coração dela, isso entristeceu meu coração como homem. E uma das fugas, olha só, uma das fugas que eu mais ia, assim, pra lidar com tudo isso, era assistir filme. Assistir filme, assistir série, assistir vídeo no YouTube, podcast, e ia me afundando só, cara, nisso, assim, fora as outras coisas, fora a pornografia, fora tudo aquilo que tava inundando a minha mente. E aquilo alimentava minha alma, aqueles filmes, aquelas séries, aquelas coisas todas, alimentavam o meu coração ali, daquele vontade de satisfazer algo dentro de mim. Mas nada passava essa angústia do meu coração. Como que eu saía dessa assim se não fosse de uma maneira radical? E aí eu decidi começar a correr todas as manhãs. E mesmo assim, eu levantando pra correr, tinha dias assim que eu não conseguia, sabe? Que eu levantava, mas de uma maneira assim, cara, não quero levantar hoje, mas no fundo eu sabia que meu coração precisava daquilo. E eu levantava, corria, voltava pra casa, arrumava tudo, limpava, tomava um café com a Cássia e tudo mais. Ainda com o coração triste, ainda com o coração inquieto, ainda com o coração angustiado, eu fazia tudo isso. Por quê? Porque eu entendi que não ia passar. Não ia passar se eu não fizesse algo a respeito disso. Eu comecei a fazer isso mesmo não querendo, gente. Mesmo não querendo. Mais um dia. Mais uma manhã. Hoje eu não quis acordar. Eu quis levantar. Mas eu preciso levantar. Eu preciso sair da cama aí. Bora, debaixo de chuva. Hoje estou gravando voltando. Foi uma manhã bem difícil. Mas eu levantei, eu fui. Fizemos.
Ô, gente, olha quem veio correr comigo hoje. Acordou hoje, 9 graus. Falou, eu vou. Disse que eu vou. Tá aqui. Mais uma semana. Mais uma semana. Tá amanhecendo, gente. Tá amanhecendo. Cara, eu tava cheio de desculpa pra começar. Tipo, não tenho tênis bom. Tô eu aqui com meu tênis velho. Não tenho roupa de correr, tô eu aqui com minha roupa normal. Não tenho horário, tô acordando às 5 horas da manhã. Não tenho mais desculpa. Tô enfrentando isso, tô vindo, tô correndo. Acho que foi a primeira vez que eu corri assim mais intenso. Foi legal. Foi muito bom. Tá sendo muito bom. Só que aquilo começou a se tornar algo que eu comecei a querer. De um tempo, assim, depois aquilo começou a se tornar algo que eu queria. E, cara, desde antes, assim, ó, eu queria fazer uma luta, um tipo de luta, alguma coisa, e o jiu-jitsu sempre me chamou a atenção, assim. Só que eu nunca fui um cara de fazer esporte, eu nunca fui um cara de praticar futebol, vôlei. O máximo que eu jogava era basquete e, cara, nada foi algo assim que eu realmente queria. E eu fui pra uma aula experimental de jiu-jitsu e aquilo me chamou muita atenção, assim, ó. Falei, cara, eu fui lá e fiquei feliz, eu tava cansadão, assim. Lógico, eu nunca tinha experimentado de fazer uma atividade, né? Então, eu fiquei quebrado, assim. Tô indo pra minha terceira semana, na verdade. Eu ainda tô na segunda semana. Tô indo pra minha terceira semana de jiu-jitsu. E como ir todos os dias, como tá lá com a galera e fazer aquilo acontecer, tem ajudado muito, assim, a esse despertar, a esse romper. Já incluindo com a corrida, já com o jiu-jitsu junto agora. Cara, foi muito legal, assim, poder chegar naquele lugar, eu colocar todas as minhas energias ali, força ali, vontade, estar naquele tatame, mesmo que eu não sei ainda as técnicas, é engraçado, assim, que às vezes eu derrubo alguém, eu fico, tá, e agora, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou finalizar? Porque eu fico ainda um pouco ansioso para a próxima coisa que eu preciso fazer, e aí, tipo, mas eu sinto que esse é o caminho, sabe? E aí os caras que estão lá comigo, o professor, todo mundo que tá ali, você fala assim, Matheus, faz isso, Matheus, faz aquilo, Matheus, se tu fizesse dessa forma e tal. E aí eu vou fazendo, às vezes dá certo, às vezes dá super errado, que a maioria das vezes dá super errado. Mas tem sido muito legal poder ter essa experiência de eu me colocar em algo que eu nunca fiz antes na minha vida. Pela primeira vez eu estou fazendo algo que eu nunca fiz e eu quero fazer, eu tô com vontade de fazer, e isso tem transformado os meus dias. E aí eu cheguei em casa com a Cássia, eu decidi, eu falei isso assim, ó, cara, eu quero transformar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Corpo, eu entendo do meu físico, eu preciso colocar essa energia pra fora, eu preciso colocar o meu corpo para responder a esse processo também que eu tô vivendo, porque não adianta eu estar com a minha mente estudando, lendo livro e meu corpo tá totalmente desgastado, não adianta. E eu, então, meu corpo, tô cuidando dele, tô correndo atrás disso, coisas que eu não fiz na minha vida toda, tô fazendo agora. A minha alma, eu entendo com a minha alma as minhas emoções, meus sentimentos, tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que o meu coração quer, minha alma. O que eu tô fazendo? Cara, novas práticas. Eu tenho, além da minha sessão de terapia, que eu tenho cada 15 dias com o William. William, se estiver vendo esse vídeo, cara, muito obrigado. Eu já chorei, falei isso pra ele algumas vezes, assim, tipo, porque ele, em todo esse tempo, ele não desistiu, assim, de mim, foi muito legal todo esse processo. Com a terapia, então, pra mim, que sou cristão, pra mim era muito difícil fazer terapia, porque eu achava que terapia era para pessoas que não tinham Jesus. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Eu falo isso com ênfase, porque se você está assistindo esse vídeo e acha que terapia é só para quem não conhece Jesus, que, cara, não, Jesus fez o terapeuta para atender você, então vai lá, seja atendido, seja cuidado por alguém. E aí, comecei a fazer terapia, eu tomei remédio e
pra depressão. Eu não tava conseguindo dormir, então tive que tomar remédio durante algum tempo também pra dormir. Então, cuidando da minha alma, fazendo leitura. Gente, eu comecei a todos os dias a ler alguma coisa, estudar alguma coisa. Comprei curso da minha área mesmo, assim, de publicidade e propaganda, que faz tempo que eu não me aprofundava. Eu comprei curso, estou estudando, estou fazendo. Paro um tempo no meu dia ali, escrevo, anoto. Então, tenho alimentado esses sonhos, né, os desejos, essas vontades, assim, que eu tenho pra tirar do papel e feito isso. O meu espírito, quando a gente vem pra Blumenau, eu tenho aqui alguns amigos, que eles foram padrinhos do nosso casamento, que é o pastor Adriano e a pastora Elma. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, eu também amo muito vocês. Eles nos trouxeram pra cá, eles chamaram a gente pra cuidar de nós durante esse tempo, e eu tenho que fazer outro vídeo falando sobre isso, mas foi muito importante pra nós. E eles falaram de um curso que ia ter sobre sacerdócio real, e eu confesso que eu já tava cansado de curso, tava cansado de tantas coisas relacionadas a isso, assim. Só que eu decidi dar espaço e fazer esse curso, mesmo ainda não querendo. Cara, eu cheguei no curso falando assim, ó, Deus, eu não quero que você fale comigo, eu tô aqui de boa, só vim pro curso que é de boa. Uma pessoa muito querida investiu a minha vida pra eu estar lá, e eu falei, eu vou só pra honrar essa pessoa. Só que, cara, quando eu cheguei lá, assim, ó, eu falei, não adianta eu falar que vou honrar essa pessoa dizendo que eu vou ir pra esse curso, sendo que meu coração nem tá aqui, eu preciso estar de corpo e alma nesse lugar. Porque senão não vai adiantar nada, eu vou vir só por vir. E eu comecei nesse processo de transformação no meu coração naquele curso, assim, de falar, Deus, tá bom, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor quer falar comigo, então eu tô disponível, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não tenha vontade, eu preciso disso. Então eu comecei a cuidar do meu espírito ali, comecei a ouvir a Deus, a orar, passos, passos, passos e mais passos. Não foi algo rápido, não tá sendo algo rápido, né? Eu tô fazendo esses vídeos ainda em todo esse processo de cura, ainda em todo esse processo de transformação. Comecei a fazer esse curso e começou a mudar tudo, do meu relacionamento com Deus, que tava totalmente por causa de mim, por mim, estava separado, porque eu não queria, eu me afastei, eu falei, Deus, eu não quero agora, isso tá doendo demais, meu coração tá muito fraco, não quero agora. Sendo que era pra ele, que era pra ter ele, né? Mas, enfim. E aí meu coração começou a ser restaurado. Então, tipo, eu tava ali com o meu corpo, fazendo atividades, trabalhando isso, minha saúde corporal, trabalhando os meus sonhos, aquilo que eu quero fazer, os meus desejos, lendo alguma coisa, aprendendo algo novo, fazendo terapia, conversando com pessoas, né? E o espírito, através daqueles homens que tem ali no sacerdócio real, aquelas pessoas que estão ali me servindo, aquilo começou a transformar meu coração e eu comecei a chegar em casa, como eu falei, acho que no último vídeo, eu fazia devocional, só que era um devocional assim, tipo, tô sono, tô cansado, tá, Deus não vai falar comigo mesmo, então eu vou ler aqui e tal. Tipo, cara, eu tava meio assim, sabe, saturado. Eu pedi perdão pra Deus por isso, assim, falei, Deus, você conhece meu coração, né, eu sempre fui tão apaixonado por você e durante esse tempo eu nem queria te ouvir, sabe? E aí eu comecei a ler a palavra com gosto, assim, a gente começou a ler o Novo Testamento e a gente pulou os evangelhos e foi para as cartas, né, de Paulo. E aí, passando de Paulo, ele já rodou e foi, tá indo, tá lendo, e tá quase terminando o Novo Testamento. Depois a gente vai voltar para os evangelhos, para ler os evangelhos só para finalizar, mas a gente tá lendo, começou das cartas até a gente tá chegando em Apocalipse. E, cara, que maravilhoso é esse evangelho. Quanto mais eu leio, eu fico tipo, meu Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom. E obrigado por essas palavras de vida que tem aqui nessas cartas. E olha só, hoje a gente está lendo agora 1 João, ó. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Então, a nossa consciência, se ela não nos condena, a gente pode chegar com confiança. Nos acheguemos com confiança ao Senhor e Ele cuida do nosso coração. Então, minha consciência, por mais que ela possa dizer, mas você fez isso, você fez aquilo, cara, você não merece. O perdão do Senhor me alcança todos os dias.
O perdão do Senhor está sobre mim todos os dias e eu posso com confiança chegar a esse Senhor. Então são 3 coisas assim que a gente tá indo muito, batendo muito na tecla nesses dias, sobre corpo, alma e espírito. Eu preciso alimentar esses 3, eu preciso cuidar desses 3. Não adianta cuidar de um e enfraquecer o outro, não adianta, cara, não adianta, não adianta. Você que tá me assistindo assim, ó, que não pratica atividade física, você que tá passando por coisas que na sua vida que você fala, cara, como que eu vou vencer? Cara, comece a investir nisso. Começa a trabalhar essas 3 áreas na sua vida. Não tem como separar, não tem como você investir só no reino de Deus e você esquecer da sua casa, você esquecer do seu corpo, cara. Não tem como. Se você faz isso, você negligencia você mesmo. E a Bíblia fala o quê? Ame uns aos outros como a ti mesmo. Você não consegue amar, servir o reino, fazer o que você está fazendo na igreja, sem você primeiro se amar, cara. Não dá, não dá. Eu passei por isso, eu vivi isso, eu preciso me amar, eu preciso amar minha história, eu preciso amar quem eu sou, eu preciso amar aquele passado pecaminoso, vergonhoso que eu tenho. Porque aquilo tá me construindo. Eu falei isso pra Cássia esses dias, eu falei, amor, tudo isso que a gente tá vivendo, tudo isso que a gente tá passando como família, isso tá nos construindo. Isso está nos construindo, isso está nos trazendo para mais perto de Jesus. Isso está nos impulsionando a conhecê-lo mais nesses dias, assim, ó. Tipo, cara, quão bom tem sido experimentar de um Deus bondoso, de um Deus que cuida do meu coração. E eu não tô falando para vocês que eu tô vivendo dias maravilhosos, que tem sido tudo fácil. Não, cara, tá sendo difícil, eu preciso enfrentar todos os dias. Uma coisa por vez, e a gente vai vencendo aqui, vai vencendo ali, e vai celebrando isso como casal, como família, com os amigos que Deus colocou ao nosso redor esse tempo para cuidar de nós, que nos mandam mensagem, que perguntam como nós estamos, que investem na nossa vida. Uma igreja que tá ali, que capacita os seus membros. A gente tem participado de uma igreja, a Mevan aqui, de Blumenau. Tem sido maravilhoso. Nós começamos essa semana mais um curso. E agora esse curso é eu e a Cássia que estamos fazendo juntos, que é o nome do curso é Lugar Secreto, onde nós vamos aprender um pouco sobre cura, sobre libertação. Vai ser muito poderoso para nós. A gente já viu a primeira aula, assim, a gente ficou tipo, tá, vamos entender tudo isso, vamos aprofundar nisso que Deus nos colocou aqui. Então, pessoas saudáveis ao nosso redor. Eu tô conhecendo novas pessoas, tô me relacionando com novas pessoas. Isso tá sendo muito legal, pessoas que agregam na minha vida. E se você tá passando por algum momento assim, se você tá vivendo algo assim, cara, eu te convido a você não desistir. Não desistir. Eu juro que eu falei pra vocês. Falei, Deus, eu não quero mais te ouvir. Eu não quero mais me relacionar com você. Mas aquilo era a minha alma gritando, e ele sabia, o pai sabia que era a minha alma gritando, Deus, eu preciso de ajuda. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu interior. E enquanto mais eu falava que eu não queria, mais ele sabia que eu queria ele perto de mim. E mais ele se aproximava, mais ele está se aproximando. Ele é um pai, cara. Esses dias na igreja, né? Eu tava lá na igreja e o cara tava cantando aquela música antiga, assim, que diz: Seu amor é como de um pai, de um irmão. E eu comecei a cantar essa música com muita força. Seu amor é como de um pai, de um irmão, com uma garra de um leão. E eu falei, caraca, esse amor tá me perseguindo, esse amor me quer, esse amor é voraz, ele me cobre, ele me cerca por todos os lados, e esse amor me quer. E aí na hora Deus falou comigo assim, Mateus, isso é só o começo, cara. Mateus, meu filho, é só o começo, você tem muito mais para experimentar da vida, de mim, porque eu achava que era o fim para mim, eu achava que eu ia morrer. Há 10 anos atrás eu passei por coisas semelhantes, assim, de morte, na verdade, de querer existir, assim, e achando que era o fim, sabe? Achando que era o fim. E agora tô passando por um novo processo desse ciclo que se encerra, cara. Esse ciclo que se encerra na minha vida. E daqui a 10 anos eu vou olhar pra trás e vou falar assim, cara, eu venci isso. Daqui a 10 anos eu vou estar com os meus filhos, sei lá onde, sei lá fazendo o quê, mas com os meus filhos, com a minha família, com a minha casa, vivendo algo poderoso, porque a gente não desistiu no hoje. A gente não desistiu. Então eu te convido também a você não desistir.
Não sei se fez sentido todo esse vídeo, não sei se fez sentido falar tudo isso, mas eu acredito que Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Se você tá passando por algo agora, qualquer situação. Cara, semana passada eu acordei com aquela música Você me leva ao deserto para falar de amor. Me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Não acabou. Ele permanece. E eu te convido a você se deixar ser transformado pelo Senhor. Eu não estava deixando, mas era algo no meu coração. Mas quando eu permiti que Ele voltasse e eu abri a porta de novo, falei assim, não, eu só tenho você. Cara, isso tem transformado a minha casa, isso tem transformado o nosso casamento, a nossa história. Então, não sei se eu vou chorar sempre em todos os vídeos, mas é só de alegria, porque eu sei que Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui, e Ele pode fazer aí também, com você. Então, se tiver mais coisas eu posso falar no próximo vídeo. Tem que anotar, eu tenho muita coisa às vezes que vem na minha cabeça e eu esqueço. Mas é isso, gente, um abraço, te espero aqui nos comentários, comenta aqui, manda uma mensagem pra mim, fala comigo, tô aqui, tô no Instagram. Meu número antigo eu não tenho mais, mas se você quiser meu número novo, manda mensagem pra mim, fala, Matheus, quero te mandar uma mensagem, sei lá. Mas me manda mensagem, vamos conversar. E se inscreva aqui nesse canal, compartilha com alguém esse vídeo que precise talvez ouvir essas palavras. E a gente se vê aqui na próxima semana, tá bom? Fechou, tchau, gente.